meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom poder estarmos juntos mais uma vez, que satisfação imensa poder estar aqui com os irmãos. Já são exatamente 23 horas e 40 minutos e nós vamos mais uma vez orar ao Senhor, buscar ao Senhor, interceder para que o Espírito de Deus possa nos conduzir. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério, a sua vida, os seus negócios, que você possa ser próspero em nome do Senhor Jesus em todas as áreas da vida, que você possa crescer em graça, em estatura, em conhecimento, tanto para com Deus, como também para com os homens também, que você possa progredir, seja na sua área profissional, na sua área conjugal, matrimonial, familiar, ministerial. Esse é o desejo do meu coração. Sou o pastor Richard, estamos aqui para ser bênção na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família. Estamos em uma série de orações, essa série é Orações que Derrotam Demônios. Então nós estamos aqui todos os dias proclamando, anunciando orações bíblicas que nós temos na Palavra de Deus, versículos que nos trazem à mente, que nos saltam à mente pelo Espírito Santo, e nós estamos declarando esses versículos em nossas vidas e tomando posse daquilo que a palavra diz, porque eu não sei se você sabe, mas você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode, porque Deus garante, Deus tem compromisso com a sua palavra, e Deus vela para que ela se cumpra. Nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta para ele vazia, mas faz aquilo que ele apraz. E a palavra de Deus ela tem o endereço certo, o meu e o seu coração. E lembrando mais uma vez que o nosso problema não é um problema de paternidade, porque pai nós sempre tivemos. O nosso pai sempre esteve onde ele sempre esteve, assentado sobre um alto e sublime trono. O nosso problema é de filiação, ou seja, é de aceitar a nossa filiação e reconhecer a nossa filiação em Deus. É reconhecer que nós não somos órfãos, não somos bastardos. Nós temos um Pai que nos ama. E como o nosso problema é de filiação, Deus, o Pai, vai enviar Jesus Cristo, o Filho, para resolver esse problema, para te trazer de volta para essa paternidade, para essa filiação em Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, você não é órfão, você tem um Pai. Um Pai que cuida de cada detalhe da sua história, de cada detalhe da sua vida. E Ele está de braços abertos, esperando a sua volta, esperando o seu retorno, e que você possa se assentar à mesa do Senhor, que você possa retornar à casa do Pai e assentar à mesa com o Pai, celebrar com o Pai. Nós estamos tratando sobre alguns assuntos importantes sobre cura da alma. Então vamos falar sobre alguns pontos importantes que nós temos acerca desse ministério de libertação e cura. Lembrando que há uma diferença entre batalha espiritual e libertação. Dentro da batalha espiritual, você tem aquela batalha que é aquele entrave, aquele combate direto com o inimigo. Já a libertação, ela vai lidar com a causa. O que foi que deu autoridade e legalidade para esse espírito agir na minha e na sua vida? A batalha espiritual é aquele momento, é aquele confronto direto com o inimigo. Ele é expulso, ele é mandado para as regiões ali, as regiões negras, escuras, mas só que ficam resquícios desse espírito em nós. Ficam resquícios que precisam ser curados, existem traumas que precisam ser realmente arrancados de nós. E é aí que entra o quê? A libertação. E a libertação ela é algo progressivo. Todos os dias nós vamos sendo libertos. E conhecereis a verdade vos libertará. E isso é que nós estamos fazendo aqui. Uma coisa interessante que você precisa ter em mente é que todo libertador ele precisa ter bastante clareza, a resposta a alguns pontos importantes do Ministério de Libertação, de cura interior, uma vez que muitos, infelizmente, têm se levantado com críticas, apresentando até mesmo argumentações supostamente com base bíblica contra algumas práticas que fazem parte do Ministério de Libertação. Muitas pessoas não aceitam. E a libertação, olha que coisa interessante, a libertação é para crente.
A salvação é para o ímpio. E esse passo nós já fizemos. Nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora vai começar o processo de santificação, um processo de libertação, onde nós vamos abandonar essas práticas. Porque anteriormente nós éramos guiados, direcionados pelo quê? Pelo poder do pecado, pelo espírito do pecado, o pecado que habitava em nós. Então nós satisfazíamos os desejos das nossas vontades essas que eram o quê? Dominadas por espíritos malignos. Mas agora que nós estamos em Cristo, nós somos guiados e submissos aqui ao Espírito Santo. E agora o Espírito Santo vai fazer esse trabalho, que é o trabalho de libertação. É esse trabalho de renúncia, onde aquilo que te dominava não te domina mais. E agora você vai tomar o controle da sua vida, o controle da sua direção. E esse controle com a ajuda de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, ou seja, alguns pontos que nós temos é que esse conhecimento ele pode ser usado por qualquer pessoa, você que quer lidar com a área de libertação. Né? Qualquer pessoa pode tratar desse tema? Não. Por quê? Esse conhecimento ele é para ser usado apenas por aqueles que primeiro estão em Cristo, por aqueles que nasceram de novo e têm em si o selo do Espírito Santo. Então não é todos que estão aptos a lidar com a área da libertação. Preferencialmente, né, esse conhecimento deve ser adquirido o quê? Por aqueles que tenham um chamado para esse ministério, né, e que tenham realmente a testificação do Espírito Santo de Deus para esse ministério. Por isso que nós precisamos da atuação do Espírito Santo em nós. Mas, por entendermos que todo cristão ele é chamado por Cristo para continuar o ministério que ele iniciou, né, a gente aconselha, eu aconselho, né, que todos os cristãos busquem esse conhecimento para assim estar o quê? Preparado, caso necessário, intervir, né, em algum momento e assim poder ajudar o corpo de Cristo nessa batalha. Um outro ponto importante, por que quebrar maldições? A obra de Cristo não foi completa? Não está escrito que Cristo nos resgatou da maldição da lei? Uma coisa interessante que você tem que ter em mente. É claro que o sacrifício de Cristo ele é absolutamente suficiente. Que as maldições que nos eram contrárias foram cravadas na cruz. Isso é fato. Isso é fato. Mas precisa ser apropriado. Você precisa se apropriar disso. Pois da mesma forma que o sacrifício de Jesus foi suficiente para a nossa salvação, mas nós tivemos que confessar com a nossa boca, recebendo Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Então existe o lado perfeito de Cristo, que foi completo, morreu na cruz por nós, mas existe também a participação do homem, a minha e sua, onde nós aceitamos esse sacrifício para a nossa vida. Então, de igual forma, o sacrifício de Cristo ele foi suficiente para levar o quê? As nossas dores, as nossas enfermidades, mas temos que orar pela cura quando estamos enfermos, sim ou não? Dizer que não temos que nos apropriar da quebra de maldições feita na cruz é o mesmo que dizer que não precisamos orar pelos enfermos ou declararmos o senhorio de Cristo em nós, não é? Então, tudo que foi consumado espiritualmente na cruz de Cristo precisa ser apropriado. Eu e você precisamos tomar posse. Então, precisamos ligar na terra aquilo que foi ligado nos céus. Então, pois embora já está consumado por causa de Cristo, isso é consumado por causa de Cristo. É garantido, Cristo Jesus garante isso para nós. Só se tornará real em nossas vidas quando nós nos apropriarmos dela, pela fé. Por isso que nós tomamos posse dessa libertação em Cristo. E por que algumas pessoas passam pela ministração e não são libertos? Muitas delas ficam até piores. Nos casos em que não houver libertação, normalmente a gente pode detectar que o problema foi a falta de fé e muitas vezes a reincidência no pecado. A fé implica em quê? Em crer sem ver. Né? Como muitas vezes a libertação ocorre de uma forma tranquila, sem manifestações demoníacas ou sinais mirabolantes, a pessoa acaba duvidando se de fato ela foi mesmo liberta. Porque nós, seres humanos, gostamos de ver as coisas acontecerem. Não é? Outra questão é a reincidência no pecado. Sabemos que o direito legal de Satanás para ser quebrado é necessário que cesse. Precisamos cessar a prática do pecado, que dá liberdade para quê? Para que Satanás aflinja a minha e a sua vida. Então, quando não há uma mudança de comportamento em relação ao pecado,
a libertação daquela pessoa ela fica o quê? Comprometida, pois o direito permanece aonde? Nas mãos do inimigo. E temos muitas pessoas assim, infelizmente, no seio de Cristo, pessoas que estão presas no cativeiro espiritual. Elas não rompem. Por quê? Elas estão presas no cativeiro do maligno. Elas estão presas em alguma área da vida que elas não liberaram o perdão, muitas vezes, então fica preso na mão de Satanás, dos seus demônios. Aí entra o quê? O ministério de libertação. Então, não são apenas esses dois aspectos, né, que podem impedir a libertação de ser bem sucedida, mas essas são as principais e as que precisam ser muito bem trabalhadas. Muito bem trabalhadas. A fé e realmente a renúncia daquele ato, daquele pecado. Realmente não pode haver uma reincidência novamente daquele pecado. Então, por essa é importante que quando se inicia esse processo de libertação, né, haja uma boa conversa com essa pessoa, para que ela entenda todo o caso, né, e assim ela venha de uma vez por todas alcançar a bênção que tanto busca através da libertação e da cura, né, da cura interior. Da cura interior. Uma coisa interessante é que existe muita especulação sobre esse assunto. Muita. E ele tem sido aplicado de muitas maneiras erradas, infelizmente, por falta de conhecimento, né? E o que nós vamos ver aqui, o que eu vou tentar trazer para os irmãos de modo simples, prático, é que veremos que esse estudo sobre a cura interior, ela é mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, quando falamos sobre cura interior, nós estamos falando sobre a cura da alma. Sobre a cura da alma. Não sei se vocês sabem, mas nós somos um espírito, que habitamos em uma alma, que estamos dentro de um corpo. Então, nós somos um ser tritocômico, né? Corpo, alma e espírito. Deus fez assim. Então, você tem enfermidades na alma, enfermidades no corpo, enfermidades no espírito, que precisam ser o quê? Precisam ser tratadas, trabalhadas. Então, quando nos convertemos, o nosso espírito, ele é vivificado pelo Espírito Santo. A partir de agora você é filho. Então agora você volta novamente a ter aquele contato com o Pai, por meio do seu espírito que é vivificado. Então, você é curado da culpa do pecado. Você agora não pode mais ser condenado, porque a condenação foi feita em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o maior milagre de Deus. Está livre para quê? Para ter comunhão com Deus. Mas as nossas almas, na nossa alma, ficam o quê? Ficam feridas, ficam lembranças, traumas, de quê? Do tempo que nós vivíamos na vida de pecado, né? Então, nós não somos o que nós gostaríamos de ser. E nós não produzimos, não andamos no propósito para o qual fomos criados por Deus. Aí entra o quê? A área da libertação. Precisamos de libertação. Então, libertação é realmente para aquele que é salvo em Cristo Jesus. Pois agora é um processo onde o Espírito Santo vai formar o caráter de Cristo em nós. Lembra que antes de Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos dignos do inferno. Mas em Cristo, agora não. Agora Cristo vai ser gerado em nós. Por isso que você somos filhos. Não aceite nada menos do que isso. Não aceite o inimigo jogar na sua mente, no seu coração, aquilo que você não é. Você é filho. Lembra? Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Tome posse disso, em nome de Jesus, e seja curado. Quem precisa de cura interior? Você se aceita como você é, né? Sua aparência, limitações, sua cor de pele, né? O seu sexo, se você é casado, se você é solteiro, a sua situação econômica, ou você usa de vários artifícios para tentar mudar. Se eu não gosto de mim, dificilmente eu vou gostar do outro, porque eu não estou bem comigo mesmo. É impossível agradar uma pessoa que não está contente consigo mesmo, compreende isso? Se você fosse desenhar a si mesmo, como é que você se desenharia? Né? Você seria sincero com você mesmo? Né?
Você aceita a responsabilidade de ser homem ou ser mulher? Você assume o seu papel realmente? Ou você está ainda em dúvida, há uma luta, um entrave dentro de você? Você aceita a si mesmo, sem revolta? Por que eu sou assim? Por que eu sou desse jeito? Tal. Viu? Nós precisamos de libertação. Precisamos de ajuda. Precisamos ser curados internamente. Você se acha ou acha que as pessoas lhe considerem uma pessoa amarga? Muitas vezes você não tolera a si mesmo. Você está sempre de mau humor, ou de manhã você é uma coisa, meio-dia é outra, às 18 horas completamente diferente. Como é que é? Como é que você se acha? Ou você se preocupa com aquilo que os outros consideram você? Você precisa primeiramente ser curado. É difícil para você se aproximar de outras pessoas, estabelecer diálogos, romper ambientes. Você é extrovertida, introvertida. Como é que você lida quando você está no meio de muita gente no coletivo? Você é sempre daquele que se sabota, você está, quem sabe, né, entrando numa dependência emocional, você depende da afirmação do outro, você precisa que o outro, né, dê para você uma afirmação, tudo que você faz é para tentar agradar o outro. Como é que é? Você tem medo de rejeição? Medo de não ser aceito? Timidez. Você esconde o seu verdadeiro eu com medo de, muitas vezes, de talvez machucar alguém, a pessoa não te compreender, então você acaba aceitando e se colocando debaixo de um jugo alheio. Como é que é a sua relação? As suas carências. Como é que é as suas carências? Foram supridas quando você era infante? Quando você estava ainda, né, no colo da sua mãe? Como é que era? Como é que estão as suas carências hoje? Hoje nós vemos muitas mulheres que buscam carência no homem porque não teve a carência do pai, não teve o colo do pai. Muitos homens buscam carência em mulheres, muitas vezes porque não receberam essa carência da mãe. Isso é muito perigoso, porque você pode entrar debaixo de uma dependência emocional e você pode sofrer muito, porque você não está bem com você mesmo. Você precisa de libertação. Complexo de inferioridade, ou muitas vezes de superioridade, porque sempre há aquele desnível, né? Você precisa estar equilibrado. Qual é a sua real intenção de você mesmo? Como é que você se vê? Você tem complexo de inferioridade, de superioridade? Você precisa de libertação. Nós estamos aqui para te ajudar. Você está sempre na defensiva ou sempre no ataque? Você é aquele tipo de gente que desconfia de todos e de todo mundo? Você confia desconfiando, já ouviu isso? Com o pé atrás. Como é que é? Né? Você, né, por desconfiar, você fica muitas vezes o quê? Na defensiva. Eu já sofri demais, já passei por isso, não quero que os outros façam isso comigo e tal. Você fica muitas vezes na sua relação a dois. Isso pode ser muito prejudicial. Você precisa de quê? De libertação. Precisa de libertação. Por desconfiar, muitas vezes você ataca. Porque você pensa assim, antes ele do que eu. Eu sei o que ele está pensando sobre mim, então eu vou atacar primeiro. Ou muitas vezes você não se abre para novos relacionamentos. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não vou me abrir, agora vou fazer assim, vou focar em outras coisas e tal. Mas muitas vezes você não está realmente se autossatisfazendo. Você não está completa. Precisa de libertação. Você não se abre a novos relacionamentos, você é ferino, você é feroz, com palavras, com ações. Eu não estou falando da sua personalidade forte, não é isso. A personalidade ela é controlada. Mas eu estou falando daquele momento que você fere por qualquer motivo, porque você tem medo do que a pessoa possa pensar ou está pensando de você, você julga aquela pessoa antes da hora. Você precisa de quê? De libertação. Veja só como é ampla essa área. Não estou falando aqui de possessão, de presenças demoníacas, mas de você que precisa ser o quê? Trabalhado. Por causa daquilo que antigamente operava na sua vida e agora não opera mais. Porque você é filho, mas filho precisa ser tratado. Quando você vai a uma reunião, você cumprimenta os outros, você vai e se relaciona, ou você fica esperando que eles venham, fica no seu cantinho e tal.
Você fica observando quem não veio te cumprimentar, aí você fica julgando, ou você fica chateado com isso? Como é que fica a sua situação quando você está no meio de pessoas, no coletivo? Você se isola ou você se envolve de alguma maneira, de alguma forma? Você acha que é demasiadamente tímido, áspero ou duro com as outras pessoas? Isso faz parte do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para que eu possa me policiar e trabalhar e pedir ao Espírito Santo que ele possa trabalhar em mim. Faz parte do quê? Do autoconhecimento. Porque quando eu me autoconheço, eu não dependo das afirmações alheias. Eu não dependo do que o outro diz. Muitas vezes eu não estou nem aí com o outro, porque eu sei quem eu sou. Eu sei em quem eu estou. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei quem está trabalhando em mim. Eu me conheço. Eu sei aonde que eu posso ir, onde são os meus limites. Então por isso eu sei as respostas que eu tenho que dar, porque eu tenho certeza, segurança de quem eu sou. Em Cristo Jesus. Como é que é? Você se passa sempre por humilde ou, muitas vezes se vitimiza, infelizmente a gente tem isso, pessoas que realmente se vitimizam demais. E isso, não sei se você sabe, mas começa muitas vezes na concepção, sabia disso? Na concepção, são traumas que são causados muitas vezes na concepção. Essa questão de se vitimizar, de se sentir humilde demais, colocar sempre para baixo. Ou você sempre dá respostas grosseiras? Como é que você lida, gerencia os problemas que lhe sobrevêm? Você usa com frequência ironias, zombarias, sendo ferindo em suas observações, muitas vezes de sarcástico, você é sarcástico demais, você faz caretas, trejeitos, tal, você é irreverente. Como é que você lida quando está no seu secreto ou quando você está no coletivo? Como é que você reage? Você, como é que é? Você usa áreas de suficiência, prepotência com os outros, aquela autossuficiência vazia? Como é que é? Não existe complexo de superioridade. Isso é apenas uma capa para esconder o que? Um sentimento de inferioridade e muitas vezes de insegurança. Aquela pessoa que quer estar sempre por cima, muitas vezes ela tem esse sentimento de quê? De insegurança, de inferioridade. Então ela quer o quê? Ela quer estar sempre no controle, sempre no domínio. Mas na realidade ela é uma pessoa que insegura. Precisa de quê? De libertação. E vai por mim. Isso nas nossas relações interpessoais causa um grande prejuízo. Muitos prejuízos. E muitas vezes causa o quê? Autossabotagem. Você poderia estar realmente com todo o seu potencial hoje. Mas por causa disso que está dentro de você precisa ser trabalhado. Você está onde você está hoje. Mas em nome de Jesus você vai romper. Você vai romper e eu estou aqui para te ajudar a romper em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Você tem dificuldade de olhar nos olhos da pessoa para conversar? Olhar nos olhos, olho no olho. Ou você baixa a cabeça, olha para um lado, olha para o outro, olha, volta de novo. Como é que é? Você tem dificuldade para olhar nos olhos da pessoa ali para conversar? Você tem medo de se expor? Muitas vezes você pode estar escondendo alguma coisa. Não sei se você sabe, mas o corpo, ele fala. O seu corpo, a sua fisionomia, ela realmente expõe aquilo que está no seu interior. Você faz caretas, trajeitos ao conversar? É hipócrita, muitas vezes superficial nas suas conversas? Lembra do fermento? A máscara para quê? Para impressionar. Você mostra uma pessoa que muitas vezes você não é. Não sei se você sabe, mas hipócrita, ele é um ator. Ele vive uma vida que realmente não é dele. Que infelizmente nós temos pessoas assim, nos círculos cristãos, que vivem uma vida que não é dele, que realmente não é ele. Precisa de quê? De libertação. Você é o que é na sua intimidade, na sua casa, o seu secreto para com Deus. Como é que é você? Por isso que nós precisamos o quê? Autoconhecer. Eu conheço a Deus e me autoconheço. E quando eu me autoconheço, eu reconheço que eu sou o quê? Filho de Deus.
Você acha que as tarefas que os outros fazem, né, são sempre mais importantes que as suas? Né? Muitas vezes você não está contente com o que você faz. Então muita gente fica pulando de emprego para o outro, ou sempre muitas vezes focado simplesmente no salário, no valor monetário, mas ela não sabe do seu potencial. Então muitas vezes ela vai se submeter a uma vida de assalariado, sendo que muitas vezes ela pode ser dona dela mesma, ser uma empresária bem-sucedida, autônoma, trabalhar por conta própria, poder produzir por horas. Muitas vezes ela se coloca debaixo de um jugo de um valor mensal. Então é que isso que eu valo 5 mil por mês, quando que muitas vezes você poderia estar ganhando isso por semana, ou quem sabe por dia. Já parou para pensar nisso? Por isso que você precisa se autoconhecer. Ou muitas vezes você se acha sem valor, então você aceita qualquer coisa, se submete a qualquer se submete a qualquer valor, ou sei lá, e você pode colocar aí o seu ambiente, como é que está acontecendo com você hoje. E por isso eu quero convidar você aqui a fazermos pautas de renúncia. E nós vamos orar nessa hora. Nós vamos entrar em oração agora em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar aqui pautas de renúncia. Eu quero convidar você, à luz das Escrituras, nós vamos orar versículos bíblicos que estão na Palavra de Deus. São versículos que estão na Palavra de Deus que nós vamos orar. E então nós vamos fazer aqui pautas de renúncia. Nós vamos renunciar. Se você quiser anotar, anote, mas fique tranquilo. Se não quiser anotar, repita comigo, faz as anotações depois, volta no vídeo, possa ver, mande para alguém, né? Você possa compartilhar com alguém, algum familiar, algum amigo. Eu tenho certeza que será transformador para ele, como vai ser transformador para você. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer algumas renúncias aqui agora. E eu convido você a estar comigo nos outros dias, nessa série Orações que Derrotam Demônios, onde nós vamos realmente romper com o mundo das trevas. E nós vamos romper em Cristo Jesus. Eu tenho certeza, Deus vai te dar vitória. Depois de tudo isso que nós falamos, desse autoconhecimento que você precisa ter com você mesmo, se conhecer, reconhecendo quem você é. Você é filha, você é filho de Deus. A sua identidade em Cristo Jesus, ela mudou, meu irmão. A sua identidade em Cristo é filha de Deus, em nome de Jesus. Vamos então às renúncias. Que você possa declarar isso em voz, onde você está. Não sei se há um ambiente propício para isso. Talvez você está no seu setor de trabalho, né? Não sei como é que é. Mas arrume um momento, né? Que você possa estar em paz, tranquila, e você possa fazer essas renúncias que nós vamos fazer aqui, de forma verbal. Depois você volta no vídeo para você entender, você que chegou agora, para você entender qual é a nossa conversa, o contexto. Eu tenho certeza que vai ser transformador para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. Então nós estamos nessa série. Qual série, pastor? Orações que derrotam demônios. Nós vamos romper. Nós estamos tratando com a área de libertação. Nós não vamos fazer confrontos com o inimigo. Não. Mas nós vamos nos autoconhecer e reconhecer quem nós somos em Cristo Jesus, de acordo com as Escrituras. Vamos então às nossas pautas de renúncias. Nós vamos renunciar agora algumas coisas em nossa vida. Amém? Eu renuncio toda luxúria, eu renuncio toda perversão, imoralidade, sujeira, impureza e pecado sexual em nome de Jesus. Declare isso. Declare. Renuncio toda bruxaria, feitiçaria, adivinhação, envolvimento oculto em nome de Jesus. Renuncio todos os laços com almas ímpias e relacionamentos imorais em nome de Jesus. Renuncia, declare isso na sua vida.
Renuncio todo ódio, toda ira, ressentimento, vingança, retaliação, falta de perdão e amargura em nome de Jesus. Perdoo qualquer pessoa que tenha me ferido, me desapontado, me abandonado, me maltratado ou me rejeitado em nome de Jesus. Faça esta oração. Renuncio todo vício, às drogas, ao álcool ou a qualquer substância legal ou ilegal que me escravize em nome de Jesus. Renuncio todo orgulho, arrogância, vaidade, egoísmo, desobediência e rebelião em nome de Jesus. Renuncio toda inveja, renuncio todos ciúmes, renuncio toda cobiça em nome de Jesus. Renuncio todo medo, toda descrença, toda dúvida em nome de Jesus. Renuncio todo egoísmo, obsessão, autopiedade, autorrejeição, autoflagelação em nome de Jesus. Renuncio todos os padrões de impiedade e outras crenças contrárias à tua palavra em nome de Jesus. Renuncio a todas as alianças, juramentos e votos profanos feitos por mim ou meus antepassados. Eu renuncio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Depois você volta nessas pautas, cada uma dessas, e veja qual delas você se enquadra. Talvez você vai ter que renunciar, quem sabe, o seu papai, a sua mamãe, o ambiente que você esteve. Então você vai renunciar a isso. Você vai declarar: eu renuncio. Meu pai não sabia, minha mãe não sabia, sei lá, não sei como é que é, qual é o ambiente que você está, mas você vai renunciar a isso em nome de Jesus. E você vai romper. Eu gostaria que você fizesse isso em nome de Jesus. E depois você me envie um comentário contando o testemunho. Eu gostaria de dar o seu testemunho aqui, dar o seu testemunho na congregação, de que realmente, esta palavra, ela tem poder. Ela mudou a minha vida, vai mudar a sua vida também. Vai mudar a sua história, em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, um forte abraço, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Pacioli, irmã Leal, Aline Santana, Enzo. Deus abençoe vocês, viu? Um beijo no coração. Que essa semana seja uma semana de conquista. Que você possa romper. Que você possa assumir a sua melhor versão em Cristo Jesus. Lembre-se, a sua identidade é em Cristo. Isso é escrito: filha de Deus, filho de Deus. Acabou. Queira o inferno ou não, a cruz, ela te dá direito, porque todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem o quê? Filhos de Deus. Amém? Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro nessa série que nós estamos, Orações que Derrotam Demônios. Que Deus te abençoe. Já são 00:15. Que realmente essa quinta-feira seja de transformação, de rompimento, e que você assuma a sua melhor versão, em nome de Jesus. Então, um forte abraço, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, ao infinito e além, em nome de Jesus.